Vocês já perceberam que hoje as nossas crianças estão cada vez menos criativas e imaginativas? Um dos fatores é o excesso de telas. As nossas crianças têm tudo pronto lá nas telas, elas não precisam fazer nada. E outro fator é o excesso de brinquedos prontos que as crianças têm. Pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo para falar sobre como estimular a criatividade nas crianças pequenas utilizando caixa de ovos. Bora pro vídeo? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neura. É muito bom ter você comigo aqui mais uma vez. A criatividade é uma das características mais presentes na infância em geral. E geralmente nós relacionamos as crianças a inventarem histórias, a criarem novos brinquedos, a inventarem novas brincadeiras, a dar vida para objetos inanimados, a pensar o mundo de uma forma diferente, a trazer ocasiões diferentes para várias situações no dia a dia. É isso que a gente espera da criança na primeira infância, que ela seja criativa, que ela seja imaginativa, inventiva. Isso porque a infância é um período no qual há uma possibilidade imensa de imaginar. Por isso que as crianças agem assim, por conta da fase em que elas estão. É uma fase de imaginação, de criar, de inventar, de testar, de experimentar. Por exemplo, as crianças fazem dos lençóis cabanas. Um cabo de vassoura se torna um cavalinho. Uma caixa de papelão pode ser um carro. Esses são alguns exemplos desse potencial imaginativo que as crianças têm na primeira infância. Trata-se do desenvolvimento de uma habilidade que a criança levará para a vida toda. A criatividade é necessária para a formação da identidade da criança, criação de novos projetos e desenvolvimento da resiliência, quando for necessário, para encontrar soluções para resolver as questões diferentes do dia a dia. Porque sim, existem problemáticas na vida da criança pequena, mesmo que na primeira infância. São problemáticas do mundo em que ela está na primeira infância. Como, por exemplo, ela está tentando encaixar uma peça e daquela forma que ela está fazendo não está dando certo. Aquela é uma problemática que ela precisa pensar, imaginar como que ela pode resolver aquele problema. Uma peça de algum brinquedo quebrou ou desencaixou. Como que ela pode resolver aquilo sem ter que inicialmente procurar a ajuda de um adulto, mas ela primeiro tenta resolver, para que essa criança não fique dependente sempre de que um adulto pense para ela, traga soluções para ela, mas que ela mesma pense em formas diferentes que talvez a gente não pensaria. E ela trouxe aquela proposta. E tá aí uma coisa que nós fazemos muito querendo ajudar e acabamos atrapalhando. A gente dá as respostas para a criança. Que tal nós começarmos a jogar essa bola para ela? Deixar ela pensar. Se acontecer alguma coisa, fala para essa criança como que você pode resolver essa questão. Por exemplo, ela quer um brinquedo emprestado do irmão, mas o irmão não está querendo emprestar. E em vez de nós irmos lá intervir naquela situação e já trazer uma resolução, por que que nós não deixamos na mão dessa criança e ela pense? Se ela não conseguir, depois que ela tiver um tempinho ali, eu dou 2, 3 sugestões, mas a criança ter essa oportunidade de colocar essa caixolinha para pensar, para criar, para trazer propostas novas para problemas que são reais para a faixa etária dela. O incentivo ao desenvolvimento da criatividade na criança na primeira infância propicia a formação de um adulto mais sensível e com maior senso crítico. Ainda que seja esperado que as crianças tenham essa facilidade de trazer criatividade, ainda assim, nós adultos precisamos proporcionar momentos para que essa criatividade esteja em ação. Como eu disse lá no início, na abertura desse vídeo, hoje em dia nós vemos muitas crianças com muita dificuldade de inventar coisas. Com certeza você já deve ter visto a sua criança, o seu filho em alguma situação em que ele fala assim: "Ai, não tem nada para fazer. Ai, que chato, o que eu vou fazer agora?" É uma criança que pode estar com dificuldade criativa.
que pode estar com dificuldade de inventar algo para fazer. Porque, como eu disse, nós temos aí o excesso de telas presente na vida das crianças, que está deixando essas crianças cada vez mais automáticas e está recebendo tudo na mão. Elas não precisam se esforçar para fazer alguma coisa ou para verem o trabalho do seu esforço. Lá está tudo pronto, só basta um clique. E isso vai fazendo com que esse cérebro vai ficando mais lento, mais preguiçoso, menos criativo, menos inventivo, com menos capacidade de exploração e cada vez mais essa criança não vai se interessando tanto pelo mundo real, pelo mundo concreto, porque o mundo digital é muito colorido, tem muitas informações, tem muito som, tem muitas formas acontecendo ao mesmo tempo. E no mundo concreto não. Para que tudo isso aconteça depende do meu esforço, depende do esforço dessa criança para que tudo isso aconteça também. Então entendem que hoje em dia é muito mais importante nós proporcionarmos esses momentos de criatividade no dia a dia das nossas crianças, porque elas estão perdendo algo que é esperado naturalmente delas. Então agora eu vou mostrar para vocês 5 maneiras que vocês podem estimular a criatividade na sua criança pequena. E nós vamos utilizar caixa de ovos. Ofereça brinquedos variados e dê liberdade para as crianças explorarem. Essa primeira maneira, essa primeira sugestão aí para vocês podem fazer isso com inúmeros outros materiais. Não precisa ser necessariamente com a caixa de ovos. Então você vai ofertar brinquedos variados e deixar com que a sua criança explore livremente. Como eu disse, a gente tem essa mania de conduzir as crianças e pouco tempo nós damos para elas, para que elas explorem o potencial criativo delas e que elas tenham oportunidade de inventar as brincadeiras delas. Esses brinquedos podem ser brinquedos prontos, como pode ser brinquedos não estruturados, que é o caso de uma caixa de ovos ou de uma bandeja de ovos. Não sei como você conhece o nome delas. Mas você pode ofertar também diferentes brinquedos não estruturados. E eu sugiro que sejam os brinquedos não estruturados, porque eles dão mais possibilidade de invenção para essa criança do que os brinquedos prontos, mesmo que sejam peças de montar, quebra-cabeças, brinquedos que dão mais possibilidade livre, ainda assim eles funcionam para aquilo, para montar coisas e para encaixar peças. E os brinquedos não estruturados, as possibilidades são infinitas na mão da criança. Então a primeira sugestão utilizando com a caixa de ovos dentro dessa primeira maneira é o seguinte: você monta um ambiente, coloca no chão, em cima de uma mesinha, um ambiente com caixa de ovos de várias formas e tamanhos, coloca tampas de várias formas e tamanhos, pode ser tampinhas de garrafa PET ou tampinhas de outros produtos que você tem aí. Você também pode deixar disponível aí junto aqueles rolos das fitas, em vez de jogar fora quando terminar, guarda. Deixa disponível ali para a criança, para que essa criança explore e invente brincadeiras da forma como quiser. E se você deixar o ambiente assim, como você pode ver nessas imagens, o ambiente organizado chama mais a atenção da criança. Então, como eu disse, não precisa ser só isso, você pode colocar outros elementos. E deixa esse ambiente montadinho aí para chamar a atenção da criança e ela vai poder livremente explorar esse ambiente. Segunda maneira, encoraje a criança a expressar sua imaginação através da arte. Você pode fazer isso com outros materiais, como eu falei, mas quando a gente dá essa possibilidade da criança criar por meio da arte, inventar desenhos diferentes, forma de colar e pintar de formas diferentes, várias propostas de pinturas diferentes, é muito legal. E com a caixa de ovos, como que você pode fazer isso? Você pega a caixa de ovos, deixa disponível para a criança e você traz alguns elementos que a gente usa muito em arte. Então eu separei algumas opções aqui. Aqui eu tenho tesouras, eu tenho fita adesiva colorida, tem pincel, tem tintas, então tem a tinta comum e tem essa tinta aqui, ó, que vem já com um pincelzinho dela aqui. E aí facilita o manuseio. E aqui tem a tinta comum, né? E aqui também eu deixei separado algumas lantejoulinhas aqui, ó. Tá? Então você vai deixar vários materiais disponíveis de papelaria, de coisa de arte, de pintura, junto
com as caixas de ovos. E aí pode ser qualquer tamanho de caixa de ovos que você tiver aí. Aí a criança vai inventar a pintura, o desenho, a arte que ela quiser com essa caixa de ovos. Essa atividade é legal você fazer num espaço que seja possível sujar. Então, num espaço aberto, ou coloca em cima da mesa. Se você quiser proteger a mesa para não sujar a mesa, forra um papel craft aí, ou forra alguma toalha de mesa que depois com um pano é possível limpar ela, ou num chão, num lugar que é tranquilo a criança fazer uma sujeira ali. Tem que lembrar disso porque as crianças pequenas não lembram disso. Nós é que temos que nos antecipar. Incentive as crianças a contarem histórias, façam teatrinhos ou bonecos de papel. Nessa terceira sugestão aí, você pode fazer também com outras formas, outros materiais, isso. Você pode fazer esse teatrinho aí usando uma caixa de papelão, você pode fazer os bonecos de teatrinho usando meias. E a sugestão com a caixa de ovos, como que seria? É você trazer a caixa de ovos para a criança e dar opções para ela de fazer bonequinhos de uma história. Então, digamos que você vai contar a historinha da lagarta para a criança. Então, vocês vão fazer uma lagartinha usando a caixa de ovos. Ou então, vocês inventam vários personagens, vários bonequinhos usando a caixa de ovos. E depois que esses bonequinhos estão prontos, aí vocês vão criar e inventar a história a partir dos bonecos. Então, tem essas duas opções. Ou a partir da história que você já tem, como eu dei o exemplo da lagarta, vocês vão criar os bonequinhos que precisa, ou então vocês criam os bonequinhos, os personagens e a partir deles vocês criam a história. E dá para fazer as duas possibilidades também. Essas aí são as sugestões que eu achei na internet. Se você colocar lá no Google, você vai encontrar várias opções de bonequinhos, de personagem que você pode fazer a partir de uma caixa de ovos. Crie situações nas quais as crianças precisam resolver problemas. Para essa quarta maneira, você pode fazer isso no dia a dia. Quando você insere a sua criança em atividades da vida diária na casa, em que ela pode te ajudar, aí já são maneiras para que ela possa resolver problemáticas. Você também pode, usando as caixas de ovos, criar algumas brincadeiras específicas para essa criança. E aqui serão atividades mais direcionadas para ela. Mas não impede que você apresente essa atividade e deixe que essa criança entenda sem que você tenha que explicar para ela. Então eu vou deixar em cima dessa quarta maneira, eu vou deixar 5 sugestões de atividades que vocês podem fazer utilizando a caixa de ovos. Então na primeira sugestão de atividade ou de jogo, você vai precisar da bandeja de ovos ou da caixa de ovos, vai precisar dessa bolinha aqui de rolon, sabe? Desodorante rolon. Inicialmente você pode propor uma bolinha, depois você vai aumentando a quantidade. A ideia, é você fazer essa bolinha aí passando para próxima, para próxima, para próxima, para próxima, para próxima, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, a bolinha tá aqui, ela tem que passar para esse furinho aqui. Consegui. Agora eu tenho que vir para cá e para cá, assim sucessivamente até chegar no fim. Beleza? E aí eu posso aumentando a dificuldade. Eu posso colocar 2 bolinhas, 3, 4, 5, ou se eu virar aqui a caixa de ovos, aqui vão ser 6 bolinhas. E aí, quando eu coloco 2, as 2 bolinhas têm que vir para cá ao mesmo tempo. Uma ficou. Então agora eu tenho que fazer essa que tá aqui, passar para cá, e essa daqui precisa permanecer aqui. Deu certo? Pulou uma casa, eu tenho que voltar. Deu certo? Deu certo. E por fim, a segunda alternativa é você utilizar uma caixa de ovos e fazer um jogo que se chama Tetris. Esse jogo você conhece com outro nome diferente? Se tem um outro nome para ele, conta para mim nos comentários. Gosto de aprender novas palavras. Então você vai criar o Tetris usando aí a caixa de ovos e você vai dar uma outra caixa de ovos para a criança para que ela vá encaixando essas peças do Tetris aí e vá formando toda a caixa. Terceira opção de jogo ou atividade é fazer um pareamento. Como aqui nesse exemplo, você pode fazer um pareamento de cores ou aqui nesse exemplo, você pode fazer um pareamento de formas geométricas. Aqui eu fiz um também de pareamento de cores, ó. Então eu fiz uma fileira toda da mesma cor em toda a caixa.
E aqui eu uso as tampinhas de garrafa PET. Como que eu faço com os meus alunos? Eu coloco as tampinhas de garrafa PET em um ponto e tem uma colher. Aí eles têm que vir andando de lá pra cá trazendo na colher e quando chega aqui eles têm que colocar usando a colher, se for a tampinha azul, na cor azul e olhar qual é a cor que é igual daquela tampinha e colocar no lugar igual. Mas você pode fazer aí da forma como você quiser e com o que você tiver. Outra ideia de pareamento que eu tenho aqui, ó, é que em vez de ter usado esse lado aqui, eu usei o outro lado da caixa e pintei as pontinhas aqui. E aí eu deixo para as crianças disponíveis palito dessa cor. Eu usei aquele palito do jogo de palitos, esse jogo aqui, sabe? Eu usei esses palitos aqui. Então a ideia é que a criança vai fazer força para furar aqui, para encaixar na cor certa. Se for uma criança muito pequenininha, você já deixa esses buraquinhos prontos, como eu deixei aqui, ó. E aí a criança só vai ter que encaixar o palito amarelo no local certo, o verde no certo, o preto, o branco, o vermelho e o azul. A quarta sugestão é fazer a associação das cores. Então você vai utilizar, claro, uma caixa de ovos, você vai utilizar também um palito aqueles palitos que dentista usa para abaixar língua, abaixador de língua que chama. Aqueles palitos, e você vai precisar também de pedaços de EVA de cores diferentes. Então, como vocês podem ver no exemplo aí, nos abaixadores de língua colocou 3 bolinhas de EVA, mas se você quiser usar adesivo ou quiser usar papel mesmo, pode fazer bolinhas e pintar. Papel de sulfite mesmo. E aí a criança vai ter que fazer a associação das cores. Então ela vai ver na mão dela as 3 cores que tem ali e ela vai olhar na caixa de ovos onde que tá essas 3 cores seguidas e vai fazer essa associação e encaixar no local certo, assim sucessivamente até terminar todos os espaços da caixa. Quinta sugestão, transferência. Você pode usar a caixa de ovos e fazer a transferência usando a tampinha de garrafa PET. E uma pinça. Se você não tiver essa pinça, você pode usar pregador de roupa. Então a criança vai ter que pegar as tampinhas que estão aqui do lado, dentro de um potinho, e transferir aqui para dentro até preencher todos os espaços da caixa de ovos. Ou ela pode também pegar com essa pinça algodão branco ou algodão colorido e vai ter que encaixar até ocupar todos os espaços da caixa de ovos. Eu tenho aqui, ó, o modelo de uma pinça que veio num jogo de massinha. Então, para mim também serve essa pinça aqui. Ou você pode fazer aí uma pinça caseira utilizando um pregador de roupa, como esse modelo aqui. Você vai precisar de um pregador de roupa e de 2 palitos de picolé. Leve as crianças para passear em lugares novos e inspire-as com a natureza. A natureza é sempre um baita estimulador para a criatividade. Só de levar a criança nesse ambiente e deixar ela livremente explorar já é maravilhoso. E quando você traz elementos ali junto, vai enriquecer mais ainda essa exploração da criança. Como que você vai fazer? Eu sugiro que seja essa caixa de ovos aqui, ó, porque como ela tem essa questão de fechar e abrir, facilita para deixar guardadinho. Então você vai dar uma caixa de ovos para a criança e ela vai procurar elementos da natureza e colocar aqui. Você pode até trabalhar com a classificação. Então, por exemplo, pegar pedras de diferentes formatos, cores, tamanhos. Você pode fazer com flores, com folhas, com gravetos, enfim, você que decide. Ou você pode deixar livre para essa criança colocar aqui elementos da natureza que ela queira. E você, teria mais alguma sugestão de atividade que estimule a criatividade da criança utilizando caixa de ovos? Se você tem, deixa lá nos comentários pra gente aumentar essa lista de possibilidades criativas usando uma caixa de ovos. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. Eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. E todas as sugestões que eu deixei para vocês são com base na minha formação e no meu conhecimento prático diário com os meus alunos. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!